Olá, meus irmãos, bom dia. Vamos para mais uma EBD. Rogar a direção de Deus para que Ele esteja cuidando do nosso entendimento, abençoando o nosso estudo. Mais uma vez, um estudo muito pertinente para os dias de hoje, para o futuro, para o passado, e que Ele possa nos guiar neste momento. Antes de nós orarmos, gostaria de ler o texto, se você quiser acompanhar comigo. O estudo de hoje é sobre o equilíbrio financeiro na família, então é um assunto que de fato faz muito sentido hoje, como fez no passado, como provavelmente fará por muito tempo, o equilíbrio financeiro na família. Nós falamos semana passada sobre o tempo, né? O tempo que a gente dedica à família, como a gente consegue se organizar com relação a isso. E dessa vez a gente vai falar sobre o equilíbrio financeiro na família. O texto está em 1 Crônicas, no capítulo 29. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do 1 ao 19. Eu estou com a versão NVI, nova versão internacional. Então, vamos ler. Então, o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu o meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engates e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego, das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. 4. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Verso 6. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Verso 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão o poder e a força para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E o 19, e dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Vamos orar? Deus amado, nós rogamos neste momento que o Senhor esteja conduzindo, ó Pai, essa nossa aula,
que o Senhor possa estar, ó Deus, usando a minha vida para falar aquilo que o Senhor tem para falar com o teu povo, que nós possamos entender, ó Pai, essa mensagem que o Senhor quer nos passar, que possamos, ó Deus, entender quão importante é dedicar essa parte tão importante dos nossos dias, ó Deus, a parte financeira, que nós possamos entender como o Senhor se agrada disso e que possamos praticar. Fale, ó Deus, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, equilíbrio financeiro na família. O estudo de hoje, que é o estudo de número 16 dessa revista que nós temos. O 15 era sobre o tempo e o 16 é sobre o equilíbrio financeiro na família. É um texto muito importante esse que nós lemos, mas o sentido, né, a intenção, ela é muito importante também para o que nós temos vivido já há um bom tempo, né? Sendo você pai de família, mãe de família, filho de família, filha de família, enfim, que esse texto ele possa falar no seu coração e que você possa meditar sobre o que ele está querendo dizer. O estudo desse autor específico, ele fala sobre a vida norte-americana, né? E o percentual que ele traz é de 64% dos norte-americanos que tem situações, assim, eu não cheguei a pesquisar para ver qual é a situação aqui no nosso país. Eu não quero também dizer que é mais ou para menos, mas vamos supor que a média esteja também nesse percentual aqui, de 64%, que discutem frequentemente sobre assuntos relacionados às finanças. Agora eu vou pender um pouco. Na verdade, eu acho que a gente tem muito mais, ou pelo menos um pouquinho mais do que esse 64%, constantemente. Não é só discutir sobre finanças, mas constantemente fala-se sobre isso, né? Então, estou colocando esse percentual mais imaginando como eu trato, né? E como aqueles que eu conheço também tratam, a minha família, enfim. E aqui, o apelo que ele traz é para que a gente colocasse, né? Se você já passou por isso, ou passa por isso constantemente, como diz, né, essa pesquisa, você com certeza já teve aquela situação na qual você ou a sua esposa, ou enfim, falam sobre aquela famosa frase assim, não, será que você pode me dizer se você comprou alguma coisa sem o meu consentimento, sem me avisar? Porque parece que, enfim, o nosso cartão de crédito está com algumas pendências, ou aquele dinheiro que a gente tinha, onde que ele foi parar? Você está sabendo? Não. E às vezes a gente entra nesse assunto, né? Sendo marido, sendo esposa. E, aliás, esse texto, irmãos, ele está mais voltado para isso, mas se você não é nem marido nem esposa, coloque-se também aqui num contexto relacionado a isso, né? Se o seu pai pergunta, se o seu, enfim, alguém que está próximo de você, mas aquele dinheiro, lembra que a gente tinha, ou que eu tinha, onde que ele foi parar? Então, esse é o tipo de diálogo que normalmente existe. Esse percentual não é sobre diálogo, é sobre discussões a respeito disso. Porque normalmente a resposta que vem depois, ela, não normalmente, vamos dizer assim, muitas vezes, ela não é tão agradável, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, então, né? Eu fiz umas comprinhas assim, ou senão eu usei um pouquinho. Lembra que eu te avisei? Não lembro que você me avisou. Não, mas eu acho que eu tenho. Eu acho que eu te avisei, sim. Lembra que eu mandei uma mensagem? Não lembro. Sabe? Normalmente aí isso pode gerar algumas discussões. Ao longo da história da humanidade, isso tem acontecido. Isso aqui, a irresponsabilidade com relação às finanças, com relação ao uso do dinheiro. E normalmente isso está relacionado com vários fatores, nós sabemos, mas os principais deles que o autor coloca logo aqui no início são a ganância, a cobiça, a imprudência e a insensatez. Esses são alguns fatores que normalmente têm causado caos nas famílias com relação à área financeira, mas não somente a área financeira. A gente vai ver nessas duas aulas que nós vamos fazer, tem essa e tem a semana que vem, que o próprio problema de relacionamento, que é o foco geral da nossa lição, né, crises, conflitos na vida, normalmente ou muitas vezes tem a ver com essa questão financeira. Então esse é um assunto muito delicado, ele é sensível, mas ele é muito pertinente ao nosso dia a dia. Ele tem muito a ver com o nosso contexto, estando agora em pandemia ou não.
E normalmente esse assunto traz não só caos, como eu falei, problemas, mas separações também. Isso é uma dificuldade que nós temos vivido, temos que ter maturidade para enfrentar. Um conceito principal que ele traz aqui é que normalmente, quando você era solteiro, você falava, ou solteira, não, esse é o meu dinheiro, essas são as minhas reservas, isso é o que eu tenho guardado, isso é o que é meu, enfim. Quando você casa, você precisa tratar isso de uma maneira diferente. E o autor coloca aqui que não é mais teu dinheiro, é nosso. Agora nós estamos nos relacionando e somos uma só carne e precisamos tratar tudo que é meu, né? É seu também, tudo que é seu é meu também. E aqui o conceito ele é até mais abrangente. O que, assim, eu não quero entrar no mérito se você fala para tua esposa que o teu dinheiro é só seu e o dela é só dela, ela só compra as coisas dela e você só compra as suas coisas. Eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer, enfim, porque tem também a comunhão parcial, total de bens, enfim, ou até a união por outros meios que não os legais pela nossa lei. Mas que você pense que o dinheiro, quando você é casado, quando você tem agora uma esposa, se você divide ele, você paga tais contas, tua esposa paga tais contas, se você, enfim, a maneira que você faz. O conceito aqui é que você não use essa artimanha justamente para fortalecer o teu ego. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas em alguns momentos, quando você tem as tuas coisas tão somente, né, faz uma faculdade, arruma o teu emprego, beleza. É um motivo de orgulho você fazer isso, né? Você falar, não, mas isso aqui eu consegui com o meu esforço, suor do meu trabalho. Mas quando você está se relacionando com alguém, é muito mais delicado você fazer isso, porque isso não pode soar como que assim, isso é uma conquista só minha. Tudo isso que você está vendo construído aqui, fui eu que paguei. Esse carro aqui fui eu que comprei, é só meu. Ou talvez você não use a última frase, né? É só meu, mas talvez você fale assim, isso aqui fui eu que adquiri. E deixa a tua esposa de lado, deixa o teu marido de lado, como se aquilo fosse só teu. A questão aqui, e eu quero que você coloque mais, que isso seja mais no teu coração, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você realmente está sentindo quando fala uma coisa dessa. Porque às vezes algumas pessoas gostam de brincar, né? Então você brinca, não, mas essa casa aqui é minha e tal. Isso aí é outra coisa. Eu tô falando aquilo que você sente, aquilo que realmente você está querendo dizer quando você fala que isso é só teu. O apelo aqui é para que você deixe de lado esse teu egoísmo, que fale assim, que tenha alguma certa até, de repente, rivalidade com teu cônjuge. Não, porque ela compra as coisas dela, veja só o que ela compra. E eu compro as minhas coisas. E isso aqui, tudo que você está vendo foi eu que comprei. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem isso no teu coração, que isso seja quebrado neste momento, que essa aula te ajude a refletir um pouco mais sobre isso. O primeiro ponto, que é justamente o desfecho desse nosso pensamento, é a quem pertence o teu dinheiro, a quem pertence o meu dinheiro. A gente acabou de ler um texto que fala coisas muito bacanas com relação ao dinheiro. É a entrega de Davi, que ele está falando sobre Salomão, que vai construir o templo do Senhor, um tabernáculo que foi esperado por um bom tempo e que Davi queria construir, mas Deus permitiu que Salomão o fizesse, o filho dele o fizesse. E quando Davi fala nesse texto, em diversos momentos, ele fala quem é realmente o dono do dinheiro. Quem é realmente o dono dessa construção que você conseguiu fazer, desse carro que você conseguiu adquirir, das tuas roupas e de você mesmo. Talvez nenhuma outra passagem seja mais contundente nesse assunto, mas Davi fala no momento de inspiração divina, que realmente é uma inspiração divina, com muita propriedade. Ele responde essa pergunta e ele fala: tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus, e a nós cabe apenas a boa mordomia de tudo quanto Ele nos dá. Então, aqui caindo ainda mais por terra, né?
seja aquilo que você adquiriu antes do teu casamento ou não, e para você que não é casado também, se você não tinha isso muito claro na tua mente, não, isso aqui é meu, você não mexe nas minhas coisas, tudo bem, essa é uma questão, né, enfim, até de relacionamento, às vezes você gosta de cuidar daquilo que está debaixo da tua, né, do teu cuidado, da tua proteção, enfim. Mas que você lembre que quem é de fato dono dessas coisas não é você. Tudo pertence a Deus. Você pertence a Deus em primeiro lugar, mas as coisas que você acha que você tem também são de Deus. Deus é a fonte de toda a riqueza. Não é só porque pertence a Deus aquilo que você conquistou. Se você pertence a Deus, e Deus criou todas as coisas, inclusive você, inclusive as coisas que você tem, Ele é o dono. Ele é a fonte, e Ele também é aquele que comanda, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Riquezas e glória vêm de Deus. Tu dominas sobre tudo, Senhor. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Aquilo que a gente leu. Davi deixa bem claro essa questão. E ignorar essa verdade é insensatez, é estupidez. É um verdadeiro desafio essa questão da soberania de Deus. E muitas e tantas vezes a gente imagina que a gente tem esse controle, que a gente tem parte ou toda essa soberania com relação àquilo que a gente conquista. Essa verdade, ela precisa ser reconhecida. O primeiro passo, então, para você ser bem-aventurado, para você ser feliz na área das finanças, é reconhecer que o teu dinheiro, o nosso dinheiro e tudo mais que você tem pertence ao Senhor. Porque teu é tudo, nós lemos, e tudo quanto há nos céus e na terra pertencem a Deus. Tudo. Então, o primeiro passo está aí. O segundo passo, reconhecer essa verdade é um sinal de maturidade espiritual. Então, se você quer ser maduro espiritualmente, quando você reconhece essa verdade, você está realmente reforçando isso, você está se mostrando maduro. E aqui Davi, não é porque ele tinha 70 anos quando ele escreveu isso, que ele já viveu tudo e ele agora está entregando a Deus aquilo que ele conquistou, enfim. Não é só porque ele está aqui nessa idade, enfim, que ele chegou a essa convicção, porque a gente sabe que Davi tinha um coração muito bom, mas em vários momentos, inclusive Jó, que em várias das passagens que o pastor tem trazido nas mensagens de domingo, ele fala muito sobre Jó, e Jó tinha essa consciência também. As experiências de Davi, de Jó e de muitos outros, de José também, e as audiências que eles tiveram com Deus, mostram que eles tiveram a maturidade suficiente para reconhecer que Deus é dono de todas as coisas. Ele entendia que o mesmo Deus que possui tudo também dá livremente a cada um. Isso é um sinal de maturidade espiritual. E essa verdade é demonstrada nas Escrituras, como estou dizendo, né? O autor de Provérbios descreve Deus na sua sabedoria como o doador de tudo quanto temos. Ele fala assim: eu tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça, eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo suas casas de tesouro. Isso está em Provérbios, né, que fala sobre isso. Mas quando Israel voltou do cativeiro, Deus desafiou o povo a trabalhar na reconstrução do templo, pois os recursos para a obra viriam dele. E aqui a gente já está entrando no ponto onde é reconhecido, né, que a prata é de Deus, o ouro é de Deus e Ele é o Senhor de todas as coisas. E também Salomão diz, como nós lemos no texto. E aqui a reflexão é para você: quando você recebe algum dinheiro, você recebe o teu salário ou até alguma expectativa que você tinha com relação a um recurso financeiro, normalmente qual é o teu sentimento? Pense assim bastante sobre isso, né? Porque falsamente a gente pode dizer, não, isso era para Deus. Pode dizer, pode mostrar, né? Se tivesse o pessoal no templo aqui, talvez... não, mas era tudo para Deus. Eu tinha pensado, eu quero dar realmente de fato. Mas você pensa de fato que aquela quantia é pertencente a Deus? O que essa perspectiva muda na maneira que você encara os planos que você tem para esse dinheiro, os planos que você tem para
para esse recurso que você tinha. Ponto 2 da nossa revista é como nós ganhamos o dinheiro. A gente vai ver na segunda aula, na semana que vem, como gastar esse dinheiro. Mas aqui o apelo primeiro, como nós ganhamos esse dinheiro. Talvez ninguém tenha dedicado tanto a esse tema quanto Salomão. Nós já lemos um pouco sobre Davi, mas Salomão fala muito em Provérbios sobre isso também. E são muitas as referências que enaltecem aquele que prospera diante da dignidade do seu trabalho, que é realizado com honestidade, com esforço, com diligência, em contraposição ao preguiçoso. Ele fala muito isso também sobre Provérbios, né? Sobre aquele que não acorda cedo para o trabalho e é preguiçoso e ao mesmo tempo dorme, enfim, e não consegue ser bem-sucedido. Mas nós temos também um exemplo de Jacó, que é um exemplo aí, fala sobre aquele período que ele trabalhou para Labão, para conquistar, enfim, bens também que ele queria, mas ele estava querendo o coração de alguém, né? E ele fala assim, ali esse é um exemplo de integridade, né? E ele fala, Jacó, eu não comi um só carneiro do seu rebanho, eu nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. Isso está em Gênesis 31, 38 e 39. Jacó mostrou também a firmeza de propósitos. Eu trabalhei 14 anos para conseguir suas 2 filhas, foram 7 cada uma, e 6 anos para conseguir os seus animais. E em tudo Jacó prosperou, porque soube depender de Deus. Se o Deus dos meus antepassados se o Deus não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. E aqui ele acredita que Deus foi quem providenciou para que ele tivesse toda a disposição desses tantos anos que ele trabalhou para conquistar aquilo que ele precisou. E Jacó, a gente sabe que era uma pessoa realmente guerreira, né? Inclusive quando ele se tornou Israel, quando ele lutou com o anjo, né? Mas nesse ponto aqui eu vejo uma perseverança muito grande. O foco aqui é de como ele ganhou dinheiro, não é só pelo esforço dele, ele está dedicando justamente a Deus, né? A capacidade que ele tinha, que foi obtida por Deus para conquistar todo esse dinheiro. Ponto 1 de como nós ganhamos o dinheiro é o trabalho digno. As palavras de ordem para aqueles que querem alcançar a aprovação divina são dedicação, esforço e equilíbrio. Para que você não crie expectativas diferentes daquelas que Deus quer para você, para que você não tenha expectativas exageradas, por exemplo, de colocar o trabalho acima de todos os valores, todos os demais valores, inclusive da família, da igreja, da sociedade. José foi alguém, por exemplo, que fez isso, que seguiu o mandamento de Deus. Ele tinha muito claro uma humildade assim enorme, né? Mas ele tinha muito claro que Deus era o pertencente, o soberano, né? A quem pertence todas as coisas. E ele não quis assumir a posição, ele não quis passar por cima de alguns degraus, ele não quis pegar alguns atalhos e fazer de uma maneira indigna aquilo que Deus já estava planejando para ele. Se tem algum ensinamento que a gente pode tirar disso, é que no final Deus vai abençoar a tua vida e a minha vida como Ele quer abençoar. Eu não preciso cortar alguns atalhos de maneira incorreta, né, para tentar alcançar isso mais rápido. Eu não preciso passar por cima de ninguém para conseguir alcançar isso. E também não preciso entrar em alguns trabalhos, e aqui eu não consigo pensar em nenhum, não quero pensar em nenhum agora, mas se você tem trabalhos que não dignificam o homem, trabalhos que de alguma maneira estão, enfim, contra a lei, que são prejudiciais a alguém, esse não é o caminho que você deveria estar trilhando. Que você pense no teu coração e reflita se essa é a tua situação. O segundo, nós precisamos ter a motivação correta. O que Deus espera de cada um de nós é que façamos a nossa parte, dando o nosso melhor com gratidão e satisfação no coração pelo que Ele nos proporcionou alcançar. O que vale para Deus é o nosso contentamento e a nossa submissão à sua soberania, depositando confiança nele e não no fruto do nosso trabalho, imaginando que é só porque nós temos a capacidade, porque Deus me deu a inteligência, mas eu fiz por merecer. Fui só eu que fiz isso acontecer.
Jó, nesse texto, né, que está lá em Jó 31:24, ele fala assim: jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Então, se Deus te deu a capacidade, a inteligência, o esforço, a competência, o dom, enfim, para você exercer esse trabalho, que você lembre quem é o dono, né? Quem que te deu de fato, né? Obviamente que você pode, assim, alcançar um bom status, uma boa perspectiva aí perante a sociedade, mas lembre qual foi a motivação, quem que realmente te deu tudo isso, para que você lembre para quem que você precisa devolver. O 3, alvos definidos. Os nossos alvos, eles precisam ser prioritariamente justos diante de Deus. Nós não podemos esperar a bênção dele para objetivos que vão desagradar a ele. Então, esse aqui é o nosso último ponto com relação a esse foco, né, de quando nós ganhamos dinheiro. Muitas vezes, aquilo que nós queremos, nós sabemos que vai desagradar a Deus, aquilo que nós queremos com relação a finanças. Né, aquele dinheiro que a gente está esperando, aquele salário que a gente quer, aquele aumento que a gente pede, e muitas vezes em oração. Mas o nosso objetivo, o nosso alvo para aquilo é com certeza algo que vai desagradar a Deus. E aqui eu não quero entrar de novo no mérito, onde você pensa, não, mas um carro, não, mas uma casa, não, mais isso, mais aquilo. São boas conquistas. Assim, que você pense que esse alvo, ele vai precisar ser retornado para Deus de alguma maneira. Ele vai retornar para Deus de alguma maneira. Querendo ou não, até porque você não vai levar esse bem que você está querendo comprar ou ganhar daqui, dessa terra. Você não vai levar isso para o teu caixão. Mas que você lembre que esse alvo, ele precisa estar dentro da vontade de Deus, né? Que você não... A questão é justamente a contradição, né? Você pensa assim, Senhor, eu queria tanto ganhar um carro mesmo, eu quero um carro melhor, porque eu quero esbanjar, eu quero esfregar na cara do irmão que ganhou um carro X e Y, eu quero ter um melhor para mostrar para ele, eu quero ter roupas bonitas, porque eu quero mostrar para os meus irmãos que eu sou melhor do que eles. E olha, ninguém vai saber, na verdade ninguém fala isso nem nas orações, né? Mas o nosso coração sabe muito bem. Então, se você tem isso, não, é preciso ter um celular. E, de novo, irmão e irmã, isso é algo muito íntimo, isso é algo que só você vai saber e Deus, né? Talvez você até comente isso com teu marido, com teu pai, com a tua mãe, se você tem essa cara de pau de falar isso. Mas pense de fato quem você é e lembre, quando você está comprando, quando você está querendo, quando você está pedindo, saiba que Deus já sabe qual é a tua intenção, Ele te conhece, né? Então, eu quero um celular só para me mostrar, eu quero roupas melhores para me mostrar, eu quero ter um carro melhor para me mostrar, eu quero comprar isso para me mostrar. Irmãos, isso é um pouco sério, justamente porque a gente vai falar sobre o amor ao dinheiro. E isso é uma coisa muito complicada de você lutar contra. Você trabalha com alegria e você oferece o seu melhor para o Senhor, já caminhando para o final dessa primeira lição. Você já pensou em ganhar mais dinheiro? Provavelmente sim. E o autor coloca o desafio, mas por quê? E aqui não é porque você não pode ter mais dinheiro. É para você justamente refletir no teu coração. Você já pensou em ganhar mais dinheiro com qual objetivo? Você tem alvos definidos para o futuro e já calculou quanto precisa para alcançar esses alvos? Esses alvos estão dentro da vontade de Deus? Você já bolou um plano para isso? Eu quero fazer uma faculdade para entrar no trabalho X, para depois conseguir, enfim, alcançar alguma coisa? E a última pergunta para a gente finalizar. Deus será honrado no alcance desses alvos? Deus está nos teus planos? Aquilo que você quer adquirir está nos planos de Deus para a tua vida? Ou será que é uma coisa tão somente para a tua cobiça? Uma coisa tão somente para você esbanjar, para você mostrar que você tem, que você pode? Que Deus abençoe o nosso entendimento nesse momento, que nós possamos refletir sobre isso e vamos continuar na aula que vem falando sobre como gastar melhor o nosso dinheiro. Deus nos abençoe.